Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar passando aqui o passo a passo desse tapete com o desenho de uma arara. Foram 600 metros de barbante número 6. O comprimento ficou 84 centímetros e de largura ficou 68 centímetros. No total foram 55 carreiras. Fiz aqui num total de 124 correntinhas. Conto uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu faço um ponto alto. Em cada correntinha, eu vou estar fazendo um ponto alto. Finalizando aqui essa carreira com 121 pontos. Contando com as 3 correntes que eu iniciei, né? Ficando aqui 121 pontos. Faço 3 correntes. Essas 3 correntes valem como um ponto em cima desse primeiro ponto aqui. Vou estar fazendo ponto sobre ponto, fazendo aqui na lateral os 4 pontos. Faço 3 correntes, pulo 2 pontos, no outro eu faço um ponto alto. Fazer agora os quadradinhos, né? São 2 correntes, pula 2 pontos. Fiz aqui num total de 38 quadradinhos, né? Estou indo para a segunda carreira. Fiz aqui os 4 pontos, 38 quadradinhos. Aqui ponto sobre ponto, fazendo aqui os 4 pontos da lateral. Ponto nessas 3 correntes que eu iniciei, ficando aqui na lateral 4 pontos. Fazendo a carreira agora de número 3, faço 3 correntes. Ponto sobre ponto, fazendo aqui os 4 pontos. Então, a carreira de número 3, fiz os 4 pontos, 4 quadradinhos. Vou preencher aqui esses 2 espaços, colocando 2 pontos, ponto sobre ponto. Preencho com 2 pontos. Ponto sobre ponto, ficando aqui 7 pontos. 7 pontos altos. Fiz um quadradinho. Aqui eu vou preencher 1, 2, 3 quadradinhos, igual eu fiz aqui. Preenche sempre com 2 pontos. É sempre ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, que vão ficar aqui num total de 10 pontos. Preenche aqui com 2 pontos, né? E continua, ponto sobre ponto, preenche com 2 pontos.
Fiz aqui os 10 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou preencher 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Preencho aqui com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui nos 4 pontos, ficando aqui num total de 13 pontos altos. Preenchendo com 2 pontos. Ponto sobre ponto, nos 4 quadradinhos. Fiz aqui os 13 pontos. Fiz aqui num total de 20 quadradinhos e finalizei a carreira de número 3 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 4. Fiz os 4 pontos, 7 quadradinhos. Aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos. Ponto sobre ponto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz aqui num total de 13 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Continuando com os pontos altos, eu vou preencher esses 4 quadradinhos. Preenchendo aqui com 2 pontos. Ponto sobre ponto, nos 4 quadradinhos. Continuando com os pontos, aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, aqui eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto. Preencho aqui com 2 pontos. Ponto sobre ponto. Ficando aqui num total de 31 pontos altos. Fiz 5 quadradinhos e finalizei a carreira de número 4, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 5. Fiz os 4 pontos, 6 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos. Fiz os 4 pontos. Fiz aqui num total de 12
quadradinho, que eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 8 quadradinhos e finalizei a carreira de número 5 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 6. Fiz os 4 pontos, 8 quadradinhos, que eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Preencho aqui com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, 8 quadradinho, que eu vou estar preenchendo 1, 2, 3, esses 3 quadradinhos. Preenchendo aqui com 2 pontos. Ponto sobre ponto. Nos 3 quadradinhos. Ficando aqui num total de 10 pontos altos. Fiz um quadradinho, que eu vou estar preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho, aqui eu preencho com 2 pontos, ponto, ficando aqui 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 4 quadradinhos, aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos, ponto, fazendo aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos, 4 quadradinhos e finalizei a carreira de número 6, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 7. Fiz os 4 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos, que eu vou estar fazendo 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos, vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, vou colocar ponto sobre ponto. Vão ficar aqui 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos, um quadradinho, que eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos, que eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Aqui eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 6 quadradinhos, aqui eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos, 8 quadradinhos e finalizei a carreira de número 7, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 8. Fiz os 4 pontos, 8 quadradinhos, que eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos, 4 quadradinhos, vou preencher esses 2 quadradinhos, preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto.
Continuando os pontos, aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, 2 quadradinhos, que eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, que eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, 2 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos, que eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 4 quadradinhos e finalizei a carreira de número 8, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 9. Fiz os 4 pontos, 5 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos, ponto, fazendo aqui 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 2 quadradinhos, que eu vou estar colocando os pontos. Continuando com os pontos, aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 9 quadradinhos, que eu vou estar fazendo os 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos, 8 quadradinhos e finalizei a carreira de número 9 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 10. Fiz os 4 pontos, aqui tem 9 quadradinhos. Vou estar colocando ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos. Aqui tem 7 quadradinhos. Aqui vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto. Ficando aqui num total de 10 pontos altos. Fiz aqui 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Vou preencher aqui com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 10 pontos. Fiz aqui os 10 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, preencho aqui com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos, 5 quadradinhos e finalizei a carreira de número 10, fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 11. Fiz os 4 pontos, 5 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo aqui os 10 pontos altos.
Fiz aqui os 10 pontos. Aqui tem 9 quadradinhos. Que eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Continuando aqui com os pontos, vou preencher esses dois espaços, preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto. Aqui vão ficar num total de 13 pontos altos. Fiz aqui os 13 pontos. Aqui tem 5 quadradinhos. Vou estar colocando aqui ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos. Aqui tem 9 quadradinhos. E finalizei a carreira de número 11, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 12. Fiz os 4 pontos, fiz aqui 9 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo aqui os 10 pontos. Ponto sobre ponto. Fiz os 10 pontos. Fiz aqui num total de 17 quadradinhos. Aqui nesse quadradinho eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos, 5 quadradinhos e finalizei a carreira de número 12 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 13. Fiz os 4 pontos, 6 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, preencho aqui com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos. Fiz aqui num total de 15 quadradinhos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos e aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos. Fiz aqui num total de 9 quadradinhos e finalizei a carreira de número 13 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 14. Fiz os 4 pontos, 9 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos. Fiz os 4 pontos. Tem aqui num total de 15 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo ponto sobre ponto, fazendo aqui no total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos. Fiz aqui num total de 8 quadradinhos e finalizei a carreira de número 14 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 15. Fiz os 4 pontos, 8 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, vou preencher aqui com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos. Fiz aqui 14 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo esses 4 pontos.
Fiz os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 10 quadradinho e finalizei a carreira de número 15 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 16. Fiz os 4 pontos, 10 quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo esses 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, fiz aqui 8 quadradinho. Aqui eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vai ficar aqui 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos, 5 quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo no total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, fiz aqui num total de 9 quadradinho e finalizei a carreira de número 16 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 17. Fiz os 4 pontos, aqui tem 9 quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos no total. Fiz os 7 pontos, 4 quadradinho. Aqui eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinho. Aqui eu vou preencher com 2 pontos, ponto, fazendo aqui os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 4 quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos, ponto, fazendo aqui os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos, ponto, ponto, fazendo aqui no total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos. Fiz aqui num total de 10 quadradinho e finalizei a carreira de número 17 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 18. Fiz os 4 pontos, aqui tem 10 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos altos no total. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 4 quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Aqui eu vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto. 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui no total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos e aqui eu vou colocando ponto sobre ponto. Preencho aqui com 2 pontos. Continuando com os pontos, vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos. Aqui tem 8 quadradinhos e finalizei a carreira de número 18 fazendo os 4 pontos.
Carreira de número 19. Fiz os 4 pontos, 8 quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto. Continuando aqui com os pontos, vou preencher aqui com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui no total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, um quadradinho. Vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 5 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos. Fiz os 4 pontos, fiz aqui num total de 11 quadradinho e finalizei a carreira de número 19 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 20. Fiz os 4 pontos, 5 quadradinho, que eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 5 quadradinho, aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, fiz aqui num total de 8 quadradinho. Aqui vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 3 quadradinhos, que eu vou estar fazendo aqui no total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, fiz aqui no total de 8 quadradinhos e finalizei a carreira de número 20 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 21. Fiz os 4 pontos, 8 quadradinhos, que eu vou estar fazendo aqui os 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 3 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos, vou estar preenchendo aqui esses 2 quadradinhos. Preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui no total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 6 quadradinhos, que eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho, aqui vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 5 quadradinhos, aqui vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 5 quadradinhos e finalizei a carreira de número 21 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 22. Fiz os 4 pontos, 5 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Vou preencher aqui com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 4 quadradinhos,
Aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Preencho aqui com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 4 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos, ponto, ficando aqui os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 4 quadradinhos, que eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 7 quadradinhos e finalizei a carreira de número 22 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 23. Fiz os 4 pontos, 7 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui no total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos. Fiz aqui num total de 12 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos no total. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos no total. Fiz os 7 pontos, 5 quadradinhos e finalizei a carreira de número 23 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 24. Fiz os 4 pontos, 6 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando os pontos, que eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui 7 pontos no total. Fiz os 7 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando os pontos, aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, fiz aqui num total de 10 quadradinhos. Vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto. Fiz aqui num total de 13 pontos. Fiz um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 7 quadradinhos e finalizei a carreira de número 24 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 25. Fiz os 4 pontos, 6 quadradinhos, que eu vou estar preenchendo com 2 pontos, pontos, fazendo aqui no total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos, que eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 16 pontos. Fiz os 16 pontos. Fiz aqui no total de 7 quadradinhos.
Aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 3 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 6 quadradinhos e finalizei a carreira de número 25 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 26. Fiz os 4 pontos, 7 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, que vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo no total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 6 quadradinhos. Aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 6 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos, ponto, fazendo aqui os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos e finalizei a carreira de número 26 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 27. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os pontos. Vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui os 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos, ponto, fazendo aqui os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos, ponto, fazendo aqui os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Nesse quadradinho eu vou colocar 2 pontos, ponto. Vão ficar aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 5 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo aqui no total dos 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 3 quadradinhos. Vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto, 2 pontos, ponto. Vão ficar aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 27 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 28. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Vou preencher esses 3 quadradinhos. Nos 3 quadradinhos, vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, 5 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os pontos, aqui eu vou preencher com 2 pontos, ponto, ficando aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos.
Fiz os 4 pontos, 4 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos, ponto, fazendo aqui 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho, aqui eu vou fazer 4 pontos. Aqui estão os 4 pontos, um quadradinho, vou preencher com 2 pontos, ponto, fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos, aqui eu coloco ponto sobre ponto, preencho aqui com 2 pontos, ponto, fazendo aqui 7 pontos no total. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, aqui eu preencho com 2 pontos, ponto, fazendo aqui 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos, ponto, fazendo aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos, ponto, fazendo aqui 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 28 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 29. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos, que eu vou estar preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, aqui eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, aqui eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 22 pontos. Fiz os 22 pontos, 3 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo os pontos, aqui eu preencho com 2 pontos, ponto, fazendo aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos, vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto, ficando aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo 4 pontos no total. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos, aqui eu vou estar preenchendo 1, 2, 3 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto, 2 pontos, ponto, 2 pontos, ponto, nos 3 quadradinhos. Preenchendo aqui com 2 pontos. Continuando com os pontos, aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 16 pontos. Fiz os 16 pontos, 5 quadradinhos e finalizei a carreira de número 29 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 30. Fiz os 4 pontos, 7 quadradinhos, que eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, vou preencher esses 3 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto, nos 3 quadradinhos. Vão ficar aqui num total de 19 pontos. Fiz os 19 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto, 2 pontos, ponto, ficando aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, um quadradinho,
Aqui eu preencho esses 2 quadradinhos, preencho com 2 pontos, ponto, 2 pontos, ponto, subponto, fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 6 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 6 quadradinhos e finalizei a carreira de número 30 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 31. Fiz os 4 pontos, 4 quadradinhos. Vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, um quadradinho, vou preencher esses 3 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 6 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui 7 pontos no total. Fiz os 7 pontos, 3 quadradinhos, vou preencher esses 3 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto, nos 3 quadradinhos. Continuando com os pontos, aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 25 pontos. Fiz os 25 pontos, fiz aqui num total de 8 quadradinhos e finalizei a carreira de número 31 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 32, fiz os 4 pontos, 9 quadradinhos, aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, vou preencher 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto, 2 pontos, ponto. Vão ficar aqui num total de 28 pontos. Fiz os 28 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Vou preencher 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto, 2 pontos, ponto. Vão ficar aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, vou preencher aqui com 2 pontos, ponto, fazendo aqui num total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, 3 quadradinhos e finalizei a carreira de número 32, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 33, fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho, vou preencher aqui esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos.
Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu coloco os pontos, aqui eu preencho com 2 pontos, ponto, fazendo aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos, ponto, fazendo aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos. Vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto, 2 pontos, e aqui eu continuo com os pontos. Fiz aqui num total de 22 pontos altos. Fiz 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos no total. Fiz os 4 pontos, fiz aqui num total de 10 quadradinhos e finalizei a carreira de número 33 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 34. Fiz os 4 pontos, 9 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos, ponto, fazendo aqui 4 pontos. 4 pontos, um quadradinho. Vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto, 2 pontos, ponto, fazendo aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos, que eu vou estar fazendo os pontos. Continuando com os pontos, vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto, 2 pontos, ponto, ficando aqui num total de 22 pontos. Fiz os 22 pontos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, um quadradinho, que eu coloco 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui 7 pontos no total. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos, que eu coloco ponto sobre ponto, aqui eu preencho com 2 pontos, ponto, fazendo aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 4 quadradinhos e finalizei a carreira de número 34, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 35. Fiz os 4 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo no total de 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 6 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Vou preencher esses 2 quadradinhos, preencho com 2 pontos, ponto, 2 pontos, e aqui eu vou estar colocando os pontos. Fiz aqui num total de 22 pontos. Fiz 2 quadradinhos, que eu preencho esses 2 espaços, preencho com 2 pontos, ponto, 2 pontos, ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos, que eu preencho com 2 pontos, ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 9 quadradinhos e finalizei a carreira de número 35 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 36. Fiz os 4 pontos, 10 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo aqui 4 pontos no total. Fiz os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos.
Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 2 pontos, ponto, 2 pontos, ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Vou preencher com 2 pontos, ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, um quadradinho. Aqui eu coloco os pontos, 2 pontos, ponto, ficando aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 10 quadradinhos e finalizei a carreira de número 36, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 37, fiz os 4 pontos, 9 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui no total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo no total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, que eu vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, um quadradinho, preencho esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto, 2 pontos, ponto, fazendo aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos, ponto, fazendo aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 10 quadradinhos e finalizei a carreira de número 37, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 38, fiz os 4 pontos, 9 quadradinhos. Aqui eu vou colocar 2 pontos, um ponto, fazendo aqui 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando os pontos, preencho aqui com 2 pontos, ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto, 2 pontos, ponto, fazendo aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo ponto sobre ponto, 2 pontos, e aqui eu continuo com os pontos. Continuando com os pontos, vou preencher com 2 pontos, ponto, ficando aqui num total de 16 pontos. Fiz os 16 pontos, um quadradinho, que eu vou estar colocando ponto sobre ponto, preencher com 2 pontos, ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 8 quadradinhos e finalizei a carreira de número 38, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 39, fiz os 4 pontos, 8 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo no total dos 10 pontos. Fiz os 10 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os pontos.
Continuando com os pontos, preencho aqui com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 19 pontos. Fiz os 19 pontos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo um total de 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 9 quadradinhos e finalizei a carreira de número 39, fazendo os 4 pontos. Carreira de números 40. Fiz os 4 pontos, fiz aqui 9 quadradinho, aqui eu vou estar fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, que eu vou estar fazendo ponto sobre ponto, vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, um quadradinho, aqui eu coloco ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 2 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo os pontos, preencho aqui com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui no total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, 7 quadradinho e finalizei a carreira de número 40, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 41, fiz os 4 pontos, 7 quadradinho, aqui eu vou estar fazendo no total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, um quadradinho, aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, nesses 2 quadradinhos. Vou preencher com 2 pontos, ponto, 2 pontos, ponto, fazendo aqui num total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo no total de 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 2 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo os 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 9 quadradinhos e finalizei a carreira de número 41, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 42, fiz os 4 pontos, 9 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo aqui no total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 3 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo os pontos, preencho aqui com 2 pontos, ponto, ficando aqui num total
de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, um quadradinho, aqui eu coloco os pontos, preencho aqui com 2 pontos, ponto, fazendo aqui 7 pontos no total. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, aqui eu vou estar colocando os pontos, vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 22 pontos. Fiz aqui os 22 pontos. Fiz aqui 7 quadradinhos e finalizei a carreira de número 42, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 43. Fiz os 4 pontos, fiz aqui 7 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os pontos. Preencho aqui com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 25 pontos. Fiz aqui os 25 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos, ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 9 quadradinhos e finalizei a carreira de número 43, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 44. Fiz os 4 pontos, 9 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os pontos, aqui eu preencho com 2 pontos, ponto. Fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os pontos. Continuando com os pontos, vou preencher aqui com 2 pontos e aqui eu continuo pondo ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 19 pontos. Fiz os 19 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo no total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, fiz aqui num total de 8 quadradinhos e finalizei a carreira de número 44, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 45. Fiz os 4 pontos, 4 quadradinhos, que eu coloco 2 pontos, ponto, fazendo aqui 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos, aqui eu vou estar colocando os pontos, vou preencher esses 2 quadradinhos, preenche com 2 pontos, ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, um quadradinho, que eu coloco os pontos, aqui eu coloco 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 10 pontos.
Fiz os 10 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo aqui no total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, fiz aqui num total de 10 quadradinhos e finalizei a carreira de número 45, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 46. Fiz os 4 pontos, 10 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo no total de 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu coloco os pontos, preencho aqui com 2 pontos, ponto, fazendo aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os pontos. Continuando com os pontos, aqui eu preencho com 2 pontos e aqui eu continuo com os pontos. Continuando com os pontos, aqui eu preencho com 2 pontos e aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Ficando aqui num total de 37 pontos. Fiz um quadradinho. Aqui eu vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto, fazendo aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, que eu preencho com 2 pontos, ponto, fazendo aqui 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos, e finalizei a carreira de número 46, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 47. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos, aqui eu coloco ponto sobre ponto, 2 pontos, e aqui eu continuo ponto sobre ponto. Fiz aqui num total de 37 pontos. Fiz aqui 6 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos, que eu coloco os pontos, preencho aqui com 2 pontos, ponto, fazendo aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, fiz aqui 9 quadradinhos e finalizei a carreira de número 47, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 48. Fiz os 4 pontos, 7 quadradinhos. Vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 10 quadradinhos, que eu vou estar fazendo ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto. Ficando aqui num total de 34 pontos altos.
Fiz 3 quadradinhos e finalizei a carreira de número 48, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 49. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo ponto sobre ponto. Fiz aqui num total de 19 pontos. Fiz aqui num total de 11 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, aqui eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 6 quadradinhos e finalizei a carreira de número 49, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 50. Fiz os 4 pontos, 4 quadradinhos. Vou preencher esses 2 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, fiz aqui 6 quadradinhos, que eu vou estar colocando ponto sobre ponto, aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, fiz aqui 11 quadradinhos, que eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, aqui eu preencho com 2 pontos, aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 25 pontos. Fiz aqui os 25 pontos, fiz 4 quadradinhos e finalizei a carreira de número 50, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 51. Fiz os 4 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 25 pontos no total. Fiz aqui no total dos 25 pontos. Fiz aqui 11 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 8 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo um total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 4 quadradinhos e finalizei a carreira de número 51, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 52. Fiz os 4 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou fazer no total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos. Fiz aqui num total de 21 quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Fiz aqui num total de 19 pontos. Fiz 5 quadradinhos e finalizei a carreira de número 52, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 53. Fiz os 4 pontos, 5 quadradinhos, que eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Ficando aqui num total de 16 pontos altos. Fiz aqui num total de 28 quadradinhos e finalizei a carreira de número 53,
fazendo os 4 pontos. Carreira de número 54. Fiz os 4 pontos, fiz aqui num total de 38 quadradinhos e finalizei a carreira de número 54 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 55. Fiz os 4 pontos e fui preenchendo os quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto. Finalizando aqui, fazendo 121 pontos na carreira de 55. Obrigada a todos e até o próximo vídeo.